Os deputados supostamente envolvidos nos atos criminosos em Brasília contra os prédios dos três poderes vão tomar posse na Câmara nesta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou ontem pedido para suspender a posse deles. 3 dos deputados são investigados em inquérito no Supremo Tribunal Federal, que apuram supostos crimes de terrorismo, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Outros parlamentares, são alvos de representações por suposta participação nos ataques. Especialistas ouvidos pela CNN dizem que a investigação não impede a posse, mas a continuidade do processo pode ameaçar os mandatos. Mesmo negando o pedido para suspender a posse dos parlamentares, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, adote as providências necessárias para a avaliação dos casos no Conselho de Ética. Vamos ao debate. Essa é aquela notícia, Hélio, que a gente pegou e tentou destrinchar em tempo real aqui na sexta-feira, mas o Alexandre de Moraes negou, portanto, essa suspensão. Será que ele chegou ali a um limite realmente de, olha, isso realmente é demais? Eu acho que foi uma decisão correta, Felipe. Esse pessoal tem que enfrentar a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que é o lugar certo para esse tipo de quebra de decoro. Se houver realmente, a posteriori, demonstração de que houve um crime, houve participação, algo por debaixo dos panos, e não simplesmente, como a gente viu aí, pelo menos na imprensa, uma declaração nas redes sociais enquanto estava acontecendo, uma declaração horrorosa, vamos combinar, mas uma declaração não participativa. Eu acho que aí é um tema exclusivo para a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que a decisão foi correta, não cabia, na minha opinião, não permitir a posse desses deputados, mas eles vão, eventualmente, principalmente aqueles que se excederam, como esse exemplo que eu citei, vão ter que encarar a Comissão de Ética. Ministro, o senhor considera correta essa decisão mais cautelosa do Alexandre de Moraes? Achei correto. Achei correto porque realmente suspender a posse não teria muito sentido. E vejo um problema jurídico também que tem que ser colocado. Eu só posso fazer um exame ético de faltas praticadas no exercício do mandato. Aquelas pessoas que não eram parlamentares e praticaram do ato dia 8 de janeiro e não estavam exercendo ainda o mandato, não poderão ser punidas pelo Conselho de Ética nessas condições. Da mesma forma, há uma jurisprudência interna do Conselho de Ética da Câmara que diz que atos praticados no mandato anterior ao que se assume, em princípio, também não poderia. Bem, há que se analisar. Só que daqui para frente, esses deputados que tomam posse devem ser examinados rigorosamente pela Corregedoria da Câmara. Se eles mentirem, se eles disserem que não participaram quando participaram, ou praticarem outras medidas, falta de decoro, pode caçar. Então, eu acho que há que ter muita... A Câmara tem que ser muito enérgica em relação a isso. Eu não posso admitir, participando de um poder, endossar implicitamente aqueles que quiseram destruir esse poder, que quiseram aniquilar a democracia brasileira. Então, eu acho que a Corregedoria da Câmara deve ficar muito atenta. Ela não pode ir além do que pode. Claro, mas ela deve olhar milimetricamente aquilo que vão fazer esses parlamentares daqui para frente. Os que mentirem, os que faltarem com a verdade, aqueles que, em síntese, não cumprirem com regras do decoro parlamentar, devem ser submetidos ao Conselho de Ética e devem ser cassados. Sem prejuízo do processo criminal que deve existir contra eles, a Câmara deve autorizar a sua abertura e eles podem perder também o mandato pela via do processo criminal. Interessante o dilema que o senhor coloca, ministro, porque faz bem o judiciário, tanto a PGR quanto o ministro Alexandre estão dizendo a mesma coisa de não interferir no Congresso, mas pelo que você está colocando, os deputados reeleitos não podem ser punidos porque foi do mandato anterior. Essa será uma discussão. E os deputados eleitos não poderiam ser punidos porque ainda não estavam em exercício do mandato. Não pode ser punidos pelo Conselho de Ética, porque a falta de decoro parlamentar é só para quem é parlamentar. Então, assim, ficamos num limbo jurídico aí nesse Conselho de Ética complicadíssimo, precisa ver que instrumentos o Congresso teria para avaliar isso. Sem falar que o Comitê de Ética da Câmara é um lugar muito complicado, né? Muito. Porque as coisas chegam ali, seja de um lado ou de outro, situação ou oposição, e tudo para. Eu já tive a honra de participar desse Conselho de Ética. Geralmente há um grande acordão e ninguém se indispõe com ninguém. A pressão que os membros sofrem é muito grande. Felizmente, há deputados que reagem a isso e cumprem o seu papel. Mas, neste caso, eu acho
tem que investir na investigação criminal desses parlamentares, tem que ficarem sob análise todos os seus comportamentos a partir do dia da posse, para que justamente possa se evitar a situação de dizer, foi no outro mandato, não nesse, ou realmente não se configurar um delito ético. Impeachment valendo para o mandato anterior de presidente, não é uma analogia com... Não valeu. No caso de Dilma Rousseff, pegaram em 2015. Justamente por causa disso. Tem aquela regra dos atos estranhos ao mandato. Isso. Houve uma grande interpretação, uma discussão na época a respeito daquilo, mas acabou... Isso foi uma das situações até curiosas, Joel, porque em 2015, a tal das abre aspas, não tinha nada. Não tinha nada. Absolutamente nada. E foi com base nisso que pediram impeachment. Por quê? Porque Eduardo Cunha, verificando que havia um equívoco no pedido do PSDB, que pegava situações antecedentes, fez um recorte e colocou aquilo que não poderia ser barrado no Supremo Tribunal Federal sob esse argumento. Essa é uma outra discussão, um dia a gente ainda volta a ela. Samanta, seu complemento rápido. Então, eu concordo com o ministro Zé Eduardo Cardoso no que ele coloca da quebra de decoro parlamentar. A gente não pode esquecer que quebra de decoro parlamentar é um julgamento político, ele não é jurídico. O que é quebra de decoro parlamentar? O que a Constituição diz? É receber vantagem indevida e abuso das prerrogativas parlamentares. Mas, para isso, ele realmente tem que estar no exercício do mandato. A questão penal, ela também tem mais uma condicionante, porque quando a Constituição coloca quais são as causas de perda de mandato de um parlamentar, ainda que esse deputado tenha sido condenado em decisão judicial transitada em julgado, para que ele perca o mandato, isso tem que ser aprovado pela maioria da casa a qual ele pertence, ou seja, essa perda do mandato também não é automática, ou seja, essa via penal, ela é muito mais lenta e passa sempre pelo crivo da casa a qual a esse parlamentar pertence. E isso por força da própria Constituição, que estabelece uma série de prerrogativas para os deputados e senadores. Portanto, a decisão do Alexandre de Moraes é bastante acertada. Não há nenhum impedimento do ponto de vista legal que justificasse o impedimento da posse desses parlamentares. Me permite só uma rápida observação, porque quando eu era do Conselho de Ética da Câmara, eu fiz um parecer, não sei se vai ser mantido, se não vai ser mantido, e era no seguinte sentido. Quem tinha praticado como deputado delito antes da eleição, e esse delito tinha vindo a público e o povo o reconduziu, não poderia ser apreciado por delito ético, porque haveria a vontade da soberania popular. Mas, se foi depois descoberto o delito, após a eleição, ele poderia. Essa é a minha opinião que me dei num parecer. Neste caso, os parlamentares que praticaram esses delitos foi depois de eleitos, dentro dessa visão jurídica que eu desenvolvi, poderiam ser processados eticamente. Não sei como é que a Câmara vai enfrentar essa discussão.